Duelo definido no Corinthians antes da disputa do Campeonato Brasileiro. Velho conhecido do futebol brasileiro volta à tona e é comentado no Corinthians. E definições. Se inscreva, ative as notificações e deixe a sua curtida para estar acompanhando um pouco mais em relação ao que se passa no Corinthians nesta atualidade, com muitas mudanças de comando no timão e também mudanças no plantel. Aproveitando o tempo que tem à disposição antes do início do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem buscado também agendar alguns compromissos para que mantenha a sua equipe de jogadores em um ritmo considerável antes do início do Campeonato Brasileiro e das demais competições que brevemente serão também disputadas pelo Timão. Dessa forma, o Timão também já está pronto para entrar em campo em seu primeiro amistoso após a saída do Campeonato Estadual, onde estará enfrentando a equipe do Londrina. O clube alvinegro escolheu também o Estádio Municipal Arnaldo Busato, localizado em Cascavel, no Paraná, como cenário para que esse confronto possa estar sendo realizado. A partida está marcada para as 20 horas e a presença da fiel torcida está também confirmada para apoiar o time. Essa é uma partida que acontece no dia 27 de março, na quarta-feira, e o Corinthians terá a oportunidade de colocar os seus jogadores em campo contra uma equipe que disputou durante 2023 a Série B do Campeonato Brasileiro. É neste compromisso que o torcedor corintiano também terá a oportunidade de acompanhar um pouco a preparação e a evolução buscada pela equipe de Antônio Oliveira e seus comandados, enquanto se prepara para os desafios mais importantes que ainda virão na temporada pela frente. Será também um momento bem interessante de utilizar-se dos jogadores jovens e que são criados nas categorias de base do Corinthians. Quem sabe ter a oportunidade de jogar este compromisso amistoso que busca também colocar os atletas e fazer toda a manutenção do ritmo de jogo, que mesmo sendo um pouco mais abaixo do que uma partida oficial, é claro, é sempre muito importante para que o Corinthians e os próprios jogadores possam demonstrar a qualidade nessa temporada de 2024 de muitas mudanças, reformulação no elenco e principalmente a mudança no comando da equipe, com a saída de Mano Menezes e a chegada de Antônio Oliveira, que tem aos poucos colocado a sua identidade no futebol do Corinthians e por isso tem buscado não ficar parado em relação a esse tempo que terá antes do início do Campeonato Brasileiro. Você, torcedor corintiano, acha que esse pode ser um compromisso interessante? Comente aqui abaixo a sua opinião sobre esse amistoso contra o time do Londrina. É claro que com esse tempo livre, o Corinthians também tem enfrentado alguns desafios internos que demandam muita atenção e vai utilizar justamente desse tempo para que possa, em especial, estar conseguindo resolver boa parte deles. No que se diz respeito ao desempenho em campo e as decisões de Antônio Oliveira, que também contará com uma participação muito importante em relação ao elenco corintiano nesse momento. Uma questão que se torna muito importante a ser debatida e principalmente demandar atenção e ser resolvida é também uma situação envolvendo a renovação de contrato do meia Matheus Araújo, que se encontra atualmente em um impasse desde a eliminação precoce na equipe do estadual. A diretoria tinha planos para buscar estender o vínculo com o atleta, porém, diante de sua situação atual, os empresários ainda não conseguiram ser contatados pela diretoria do Corinthians. A falta de oportunidades assim concedidas pelo treinador corintiano ao jovem jogador também vai contribuir para a incerteza, visto que ele poderá assinar brevemente um pré-contrato e sair gratuitamente ainda neste ano. Embora nada esteja definido, a possibilidade de uma saída não deve ser descartada nesse momento, ainda com esse impasse, sem saber se o jogador permanecerá ou não no Corinthians. Essa é mais uma das situações que terão que ser resolvidas. Matheus Araújo, um jogador que veio da base do Corinthians, chegou ainda como uma grande promessa no time principal corintiano, mas pouco jogou. Desde as oportunidades que teve, conseguiu sim até ter boas atuações. No entanto, é mais um que neste momento não tem tido espaço no time corintiano e por isso terá que conseguir definir o seu futuro de uma forma um pouco mais clara e saber se permanecerá ou não no Corinthians em 2024 e os anos que virão pela frente. A falta de comunicação nesse momento entre as partes interessadas
e também a pressão resultante dos resultados esportivos com certeza devem impactar de forma significativa as decisões em relação ao Corinthians, principalmente pela renovação de contrato de um jogador jovem e que pode sim contribuir no Corinthians brevemente. Você, torcedor do Timão, concorda que seria uma boa renovar com o garoto? Comente aqui abaixo a sua opinião, qual o seu ponto de vista sobre isso. Falando em meio campo, justamente quem já foi comentado no Corinthians em algumas oportunidades desde o ano passado foi Oscar, que foi mencionado no Timão em rumores que apontavam um possível interesse do Corinthians. Ainda de acordo com informações divulgadas pelo site Goal, o Timão estaria entre os clubes brasileiros que estão acompanhando de perto a situação do jogador, que também estaria gerando interesse em São Paulo e Internacional. Após o jogador colocar possibilidades mais abertas de deixar o futebol chinês, onde atua há bastante tempo, e também abrir chances para um retorno ao futebol brasileiro, muito se tem sido comentado em relação a um possível retorno do jogador ao Brasil. O atleta, que atualmente tem 32 anos de idade, defende o Shanghai Port, equipe chinesa, onde também é um dos mais bem pagos do futebol mundial, inclusive. Oscar se encontra no futebol chinês há pelo menos 7 temporadas. O jogador atua pelo Shanghai Port da China desde 2017, quando se transferiu do Chelsea. O jogador que fez sucesso também em temporadas no futebol europeu, atuando pelo Chelsea, tem seu vínculo válido com a equipe chinesa até o final de 2024. E assim teria as possibilidades bem claras de um retorno ao futebol brasileiro, é claro, tendo que adaptar totalmente a sua realidade salarial para os padrões do futebol brasileiro. Ele sempre se tornou muito cobiçado no futebol brasileiro justamente pela sua qualidade, um jogador que combina a técnica, uma inteligência tática e também a capacidade de decisão, além de agora ter uma experiência em grandes competições e também habilidades em momentos cruciais que fazem parte dele e que o tornam um alvo tão cobiçado pelos principais clubes do futebol brasileiro. É claro que para poder fazer com que o Corinthians pudesse estar entrando em um negócio, teria que ser possibilitado um investimento bem um pouco mais robusto do que o Corinthians já realizou nessa temporada de 2024. É um jogador que sem dúvidas chegaria para ser um dos maiores salários do futebol brasileiro em relação à sua atual realidade no futebol chinês, mesmo com sua adaptação aos padrões brasileiros. Você, torcedor corintiano, o que acha? Comente aqui abaixo qual a sua opinião. Deixe um comentário aqui abaixo.